Querido irmão, querida irmã, aqui estou outra vez. É já um aspecto regular das nossas semanas. Encontrar-nos, aqui encontrar-nos, ou aí em sua casa, mediante o som e a imagem da TV Evangelizar. Mas encontramos-nos para a leitura orante da palavra. Leitura orante da palavra que será proclamada no domingo, dia 13 de agosto. É o 19º domingo do tempo comum. A palavra que a igreja nos propõe como evangelho a ser proclamado é Mateus 14, versículos 22 a 33. Como sempre, primeiro a leitura, depois a explicação. Num segundo momento, então, a oração. Vamos ao texto, repito, se tiver sua Bíblia em mãos, Mateus 14, versículos 22 a 33. Logo em seguida, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus lhe respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É esta a palavra do Evangelho a ser proclamado nesse nosso domingo, dia 13 de agosto. Vamos tentar compreender. É um texto muito singular, próprio dos 4 evangelistas. Está presente essa narrativa, tanto em Mateus quanto em Marcos. Marcos foi o primeiro a narrar. Depois Mateus, depois Lucas, mais tarde João. Não são muitos os textos dos evangelhos nos quais os 4 evangelistas concordam ou os 4 narram. O mais comum é que 3 ou 2 narrem, mas não são muitos. Aquelas experiências de Jesus com os apóstolos não são muito comuns estar
nos 4 evangelistas, mas vamos lá. Logo em seguida, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem até que despedisse as multidões. Forçou. Logo em seguida aqui. Logo em seguida a multiplicação dos pães. Ficaram maravilhados os discípulos, ficou maravilhada a multidão, 5.000 saciados. Mas Jesus despediu as multidões e subiu a um monte para orar. Forçar os discípulos à travessia. A travessia nunca é apenas, no conceito, na concepção dos evangelistas, nunca é apenas um mero deslocamento de uma margem à outra do lago. A travessia tem uma nuance de fundo que faz recordar o êxodo, todo aquele processo de mudança pessoal, todo aquele processo de transformação, de vivência da própria Páscoa, de despojar-se de algumas seguranças e confiar obedientemente na palavra de Deus. No Antigo Testamento foi isso, também agora no Novo. Depois de um milagre daquela grandeza, o fascínio poderia se tornar o grande critério. E não é isso que Jesus quer dos seus, que o contemplem como um operador de grandes gestos miraculosos. Obrigar. A travessia equivale a uma reflexão, uma travessia, um despojamento, que veremos mais tarde qual é. Subiu ao monte para orar. Por que Jesus subiu ao monte para orar? Porque precisava manter-se orante. Era a oração o que sustentava Jesus. Ele poderia facilmente se deixar arrastar pela grandeza e pela projeção que os milagres lhe conferiam. Fama, prestígio, triunfo, valorização, buscado por todos. A oração o mantém num grau de intimidade com Deus, de modo que, mais do que qualquer prestígio ou poder humano, a última palavra, aquela decisivamente prevalecente, é a vontade do Pai. Sigamos mais um pouco. Os discípulos já tinham se afastado da margem, a uma distância de muitos estádios, não diz exatamente quanto, mas ponhamos aí um quilômetro aproximadamente. Mas tinham dificuldades de remar porque o vento era contrário. Entendamos. A barca, desde os primeiros dias dos evangelhos, era tida como símbolo da comunidade. O mar, já expliquei uma vez, lá no seu fundo habitam as potências malignas. O vento, não sabiam explicar sua origem, não sabiam definir seu ritmo, seu rumo e sua força. Como explicar? De onde vinha? Quando era uma brisa suave, era um sopro de Deus. Quando era um vento poderoso, eram as iras dos demônios. Era assim a mente da época. Se os discípulos não conseguem sozinhos fazer suas travessias, porque o vento é contrário, as ondas agitam o barco, está o que o evangelista é intencionado a dizer? Além do fenômeno humano, a dificuldade humana de uma travessia, remando contra o vento e contra as ondas, há uma outra, de fundo simbólico. Sozinhos e com suas próprias forças, os discípulos não conseguem percorrer seus caminhos ou fazer suas travessias. E o Senhor, diz o texto,
pela quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, o que é? Aproximadamente 3 da manhã. No Oriente, esta hora é uma espécie de sequência. Chega ao momento de mais intensa escuridão, depois do qual começa a luz a projetar os seus primeiros raios. A escuridão é a imagem do domínio das trevas, das forças do mal. A luz é sempre a imagem do triunfo de Deus. É este ciclo que os homens antigos interpretavam como uma sucessão, ora um, ora outro. Então, quando começa a luz a se impor em meio às trevas, o Senhor caminha sobre as águas, entendamos. Não é apenas aqui um prodígio ou um milagre que supera a lei da gravidade e não afunda. Se ele não afunda e lá no fundo do mar habitam as potências malignas, é porque quem caminha sobre as águas ameaçadoras é soberano e tem autoridade sobre quaisquer potências que possam engolir a barca, a igreja, os discípulos. É bonita a imagem, o Senhor que vai até lá onde eles não conseguem mais fazer suas travessias. E aí, Pedro, até vale a pena observar um dado interessante que o evangelista contempla de maneira admirável. Mas sentindo o vento, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus sobre as águas. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Senhor, salva-me, gritou. Jesus estendeu a mão e repreendendo-o, segurou-o, repreendendo-o, homem fraco na fé, por que duvidaste? O evangelista quer que o leitor perceba o grande perigo não é o vento, não são as ondas. Pedro caminhou sobre as águas, sentindo o vento, começou a afundar, e Jesus, fraco na fé. O grande problema de Pedro e de todos aqueles em nome dos quais ele fala, não é o grau de ventos contrários, de dificuldades ou de riscos ou de perigos que enfrenta a comunidade de discípulos. O problema mais sério não são essas questões que vêm de fora, o vento, o mar, as ondas, as que vêm de dentro. A Pedro faltava fé, por isso afundara. Que valha para nós aquilo que oraremos logo a seguir. Sigamos, querido irmão, querida irmã, para a nossa segunda parte da leitura orante. Aliás, agora é a leitura orante. A primeira parte tinha uma intenção explicativa. Explicar para que a nossa oração parta daquilo que o texto mesmo, daquilo que a palavra, sob o aspecto humano e linguístico, quis dizer. Peço que antes da nossa oração, você e eu, juntos, agora, nos recolhamos. Ponhamos-nos em uma posição que favoreça o recolhimento. Respiremos com profundidade, uma primeira vez. É a pacificação interior, necessária sempre.
Ainda uma segunda vez vamos respirar, até de maneira tão concentrada que possamos sentir o ar a passar pelas nossas vias aéreas. Que possamos sentir os nossos pulmões a encherem-se de ar. E que sintamos também o nosso coração a bater no nosso peito, a bombear sangue para as vias arteriais, de maneira a nutrir as células de todo o corpo. É a maravilha desse corpo que trazemos. Assim Deus nos fez. E mantendo-nos concentrados, vamos a um segundo passo agora. Vamos pedir que o Espírito Santo venha a participar dessa nossa oração. Quando Maria orou, orou cheia do Espírito Santo. Que seja assim conosco, que a nossa oração seja inspirada, movida, suscitada pelo sopro, pela vida de Deus, o Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e neles acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo. Agora vamos reler o texto com a nossa imaginação. É criar o cenário para que depois nele entremos, dele participemos, a partir dele falemos. Criar o cenário equivale a imaginar, reler o texto com as imagens que a palavra mesma propõe. E comecemos imaginando o Senhor Jesus dando ordens aos discípulos. Talvez contrariados, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem. Jesus fizera um milagre portentoso. 5.000 homens tinham sido alimentados, é essa a narrativa do evangelista. Os discípulos maravilhados nem gostariam de fazer sua travessia, sua Páscoa. Vamos permanecer aqui para um novo milagre e um novo espetáculo. E Jesus, podemos até imaginá-lo a dar ordens, quem sabe com uma fisionomia severa inclusive. Mas lá estão eles e começam a remar. Um movimento sobre a água, depois mais um, lá estão eles a remar. E o Senhor sobe a montanha. Eles continuam, os discípulos, a sua travessia. E o Senhor lá na montanha se põe a orar. Passam horas, os discípulos remando, o Senhor a orar. Podemos até imaginar, é escuro, é noite, tudo é silêncio. E o Senhor a contemplar a história e o mundo a partir da eternidade de Deus. Ouve, fala, silencia. Lá está ele a orar em alguma colina. Chegou a madrugada. O Senhor desce, vai à procura dos seus. Conhece-os e se põe a caminhar sobre as águas. O significado sabemos.
Jesus é soberano sobre tudo o que possa haver na profundidade daquelas águas ameaçadoras. E os discípulos mais à distância a esforçar-se. Podemos até imaginá-los. É tarda hora, é escuro, as ondas são permanentes e são vigorosas, são mais fortes do que seus músculos no movimento e nos golpes dos remos. Dá até para imaginar. E o Senhor a se aproximar. Qualquer vulto visto à noite, para os padrões da época, equivalia a um fantasma. A força de quem tem domínio sobre as trevas. Imaginemos os discípulos em mar alto, um movimento de alguém caminhando sobre as águas. O desespero se impõe. Podemos vê-los a tremer e a gritar. E o Senhor a responder, sou eu. Isto faz lembrar, sou eu. A experiência de Moisés, que Deus se identificava como eu sou, onde Deus se apresentava uma grande experiência de liberdade se seguia. Lá estão eles a gritar e o Senhor a lhes repetir, não temais, estou aqui. Podemos até imaginar Pedro a caminhar sobre as águas como o Senhor o autorizar a fazer. Chega até Jesus caminhando sobre as águas, o Senhor não afunda. Lá embaixo dominam as potências malignas, mas o Senhor não afunda, é soberano. Ele tem autoridade sobre tudo. Ele é mais forte do que qualquer outra palavra, ou ordem, ou potência. E eis Pedro a palmear aqueles passos, sem se afundar. É o Senhor que o mantém soberano e liberto e capaz de caminhar a despeito das ameaças. Mas tentemos um pouco mais. Vejamos Pedro a afundar agora e o seu desespero, o seu grito. E o Senhor, assim diz o texto, imediatamente lhe estendeu a mão. E a palavra, homem de pouca fé. Agora ponhamos-nos nós lá. Nós somos um daqueles que gostaria de ver o Senhor fazer muitos milagres. Uma. E o Senhor a pedir-nos, até forçar-nos, como dizia aqui, faça a sua travessia. Ordenar até. E eis que eu, você, até nos esforçamos, mas ventos e ondas parecem mais impetuosos, mais vigorosos, com potências adversas superiores às minhas capacidades. Quantas vezes tivemos a sensação de não ser capazes, mas o Senhor está a pedir e a exigir, não tema e não trema. Eis que Ele se põe até a caminho e vai me alcançar lá onde eu enfrento as dificuldades. Meus remos são frágeis e meus músculos também e as minhas forças também. E o Senhor a dizer, não temas. Quase que pronuncia o meu nome. Posso até ouvi-lo. Não temas. E agora o nome. E o Senhor me chama. Vem comigo, vem até aqui. Os meus medos parecem, os meus temores, ou melhor, a minha fraqueza de fé,
Porta-me a olhar mais para o vigor da ameaça do que para a grandeza do Salvador que veio, que se fez ver e se aproximou. Eu posso gritar e Ele me estende a mão. Eu posso ver, como Pedro, Ele me estende prontamente a mão. E agora um novo passo. O Senhor sabe quais são os meus temores, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus medos. Conhece as minhas incertezas, talvez acomodações. Mas o Senhor está a estender a sua mão a mim, a você, a cada um. Com os olhos fechados, tentemos ver e ouvi-lo, estendendo a mão e dizendo a mim e a você: homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Posso até ouvir a sua voz e a sua frase. E o evangelista continuou. Subiram ao barco e a travessia se realizou. Eu posso olhar para o Senhor e dizer: o que vou pedir? Que a travessia acabe logo, ou que o grande dom seja a fé de que precisamos. Agora é hora do seu pedido. Peça ao Senhor que está aí à sua frente, segundo sua imaginação. O que vai pedir? O que vai lhe dizer? Pedir mais um milagre ou o dom da fé? Eu e você, falemos a Ele. É a nossa oração.